Graça e paz do Senhor Jesus à igreja. Grace and peace of the Lord Jesus Christ to the church. Cantamos We sang 3 songs de louvor e adoração ao Senhor, of worship and praise to the Lord mas que fala da potência that speaks about e the da power soberania de Deus and the sovereignty of e God o poder que Ele tem de fazer milagres. and the power that He has to perform miracles. Nós não estamos em uma série, We're not in a series, mas nós vamos falar de milagres. but we're going to speak about Se miracles. você trouxe a sua Bíblia, If you brought your Bible, Mateus capítulo 15, Matthew chapter 15, a partir do 21. beginning on 21. Eu tenho tido o privilégio, I've had the privilege, um privilégio imenso, an immense privilege, que jamais eu imaginei que seria capaz. that I had never imagined it would be capable. Eu recebi uma palavra profética quando eu tinha 14 anos de idade. I received a prophetic word when I was 15 years of age, 14 anos de 14 idade. years of age, Era nessa igreja. in this church. Eu sou já velho de igreja aqui. I'm an old person here in this church. Eu tinha 14, I was 14, hoje eu tenho 44. today I'm 44. Então você faz a matemática. Do the math. Mas com 14 anos de idade eu recebi uma palavra profética But when I was 14, I received a prophetic word de que o Senhor ia me dar a oportunidade de trazer a palavra dele. that the Lord would give me the opportunity to bring His word. Eu, querendo ou não, Wanting it or not, eu tinha que me colocar na posição I had to position myself que Deus tinha chamado na minha vida. that God had called in my life. Ser bem sincero, To be sincere, eu não acreditei naquele dia, I didn't believe that day porque eu tinha um pavor imenso, because I was so scared. um pavor imenso I was scared de falar em público. in speaking in public. Mas Deus é fiel à palavra dele. But God is faithful to His Ele é word. fiel à palavra dele. He's faithful to His Não é word. fiel a mim. He's not faithful Ele é to fiel à me. palavra dele. He's faithful to His word. E através da palavra dele, And through His word, ele foi confirmando He confirmed até que um dia eu tive a primeira oportunidade. till the day I had my first E opportunity. de lá pra cá eu não sei mais quantas vezes eu já tive a oportunidade de pregar. From there and on, I don't remember the opportunities, the amount of opportunities I had to preach. Por que eu tô falando isso? Why am I speaking of Porque this? eu consigo lembrar quase todas as mensagens que eu já preguei. Because I can almost remember all the messages I've preached. Obviamente eu não consigo lembrar como eu falei. Obviously, I can't remember what I spoke, E how I spoke. eu tenho a maioria anotado em casa. I have most of them written at E home, eu vou confessar que às vezes eu olho, and I confess that sometimes I look, porque seria mais prático você pegar uma mensagem já pronta. because it would be so much easier to take a ready message. Mas às vezes eu olho e falo assim, But many times I look and I say, eu não tenho ideia o que eu escrevi aqui. I have no idea what I wrote here, Mas eu entendo isso, but I understand this, que Deus tem feito na minha vida particularmente falando, what the Lord has done in my life, particularly speaking, para que eu não venha ser uma pessoa que traz a palavra de uma forma preguiçosa. so that I'm not lazy bringing the word. Para que a gente sempre venha estar, em inglês chama always on your toes, né? Sempre. So that in English, você está sempre nos seus dedo do pé, ponta do pé. Ponta do pé. Então, tudo isso que eu disse, So all of this that I've mentioned, para me chegar em Mateus capítulo 15, so that I get to Matthew 15, que eu nunca preguei nessa passagem. I've never preached on this Eu passage. nunca preguei nessa passagem. Never preached on this passage. Então essa é uma passagem So this is a que passage para mim pessoalmente that personally for myself é nova. is new. E eu estava marcado de pregar I was scheduled to preach há 2 quinta-feiras atrás. 2 Thursdays back, Aí eu peguei o flu, and then I took the flu, got the flu. não porque eu queria. Obviously not because I wanted. Aí eu louvo a Deus que o pastor Henrique me cobriu. And I praise Naquele God dia. for Pastor Henry who took my spot. Aí eu fui passado para quinta-feira passada. And then Thursday of last week, I was supposed to be Aí preaching eu achei again. que eu já estava bem. I thought as well. Aí o meu corpo disse que eu não estava And bem. then my body said, "You're not ready." Aí eu comecei a passar mal. So I was feeling sick. Novamente eu louvo a Deus pela vida do pastor Davi. Again, I praise God for Pastor David's life. Ah, por que você está falando tudo isso, pastor Why are Marcelo? you saying all of this, Pastor Porque eu Marcelo? tinha uma mensagem 'Cause preparada I had a message ready até ontem de manhã. until yesterday Aí ontem in the de morning. manhã eu estava estudando a Bíblia And in the morning I was studying the Bible antes de sair para trabalhar. before going out to work. Eu fui fechar a Bíblia para mim sair. I went to close the Bible so I could head out. A minha Bíblia caiu. My Bible fell, Aí na hora que eu peguei, and when I picked it up, estava aberto nessa passagem. it was open to this message. Aí eu comecei a ler.
I started reading Aí eu it. comecei a fazer algumas anotações. I started writing some things down, taking notes. Não foi com a intenção de trazer essa mensagem, Not with the intent of bringing this message foi porque tonight, Deus começou a falar comigo. but it was because God started speaking to me. Aí eu fui trabalhar, So I went to work, aí eu comecei a passar mal de novo. and I started feeling sick again. Aí eu comecei a repreender. I started reprehending or rebuking it. Falei, não é possível. So I said, this isn't Eu vou possible. ter que ligar e pedir para outra pessoa pregar no meu I'm lugar. going to have to request someone else to preach in my Aí eu spot. comecei a estudar essa passagem ontem. So I studied this this passage yesterday, E quando foi 1h da manhã, and at 1 a.m., eu falei, Senhor, I said, Lord, essa é a passagem. this is the passage. Então, se This is the você, message. nesse tempo todo que eu falei, se você achou Mateus capítulo 15, versículo 21, If you found Matthew 15:21, diga amém. say amen. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despedam, que vem gritando atrás de nós. But he answered her not a word. And his disciples came and urged them, saying, Send her away, for she cries out after us. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Antes da gente continuar lendo, Before we go on reading, essa foi a parte que eu li, this was the part I read que chamou a minha atenção, that took my attention, porque ela pediu ajuda para ela, because she requested help for herself, não para a filha dela que estava endemoniada. not for her daughter that was demon-possessed. E eu fiquei pensando, mas Senhor, por que isso? And I said, Lord, why of this? Se ela chega a Jesus pedindo ajuda para expulsar os demônios, ou em outras palavras, trazer a cura à filha dela, If she goes to Jesus, requests the demons to be cast, or help for herself, por que ela não fala assim, socorre a minha filha? why didn't she say, rescue my daughter? Ela diz, socorre a mim. She said, rescue me. Porque muitas das vezes, Because many times, a pessoa que está precisando de libertação, person that needs to be delivered ou está precisando de um milagre, or needs a miracle, a pessoa que cuida dela, the person that takes care of a her, pessoa que trata the dela, person caring for é a that pessoa person, que está com um fardo muito mais pesado do que aquela que está passando pelo is the problema. person that has the harder, greater burden on rather than the person that's demon possessed. Então, por isso que ela diz, For this reason, she eu says, preciso de ajuda. I need help. Versículo 26. Verse 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar-te-lo aos cachorrinhos. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. E ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from the very hour. Versículo 29. Verse 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain,
and sat down there. Senhor, nós te louvamos. Lord, we worship you. Agradecemos a Ti porque essa é a Tua palavra. We thank you because this is your word. Essa é a Tua igreja. This is your church. Precisamos ouvir de Ti. We need to hear from you. De mim eu não tenho nada para oferecer. From myself, I have nothing to offer. Mas eu reconheço que eu passo a nada mais, nada menos do que um cano. But I acknowledge that I'm just a conduit Onde passa a água da vida. where water of life goes through, Para a tua passes igreja. through to your church. Por isso, fala conosco. So for this reason, speak to us. Te pedimos, ó Pai. This is what we ask, Em Father. nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Podeis assentar. You may be seated. Nós estamos falando sobre um milagre. We're speaking about miracle. Está registrado na palavra do Senhor que Jesus fez 35 milagres. It's registered in the Word of God that Jesus performed 35 miracles. Então, se o pastor quisesse fazer uma série novamente sobre milagres, So if the pastor wanted another miracle series, nós teríamos aí pelo menos mais umas 29 quinta-feiras para pregar sobre we milagres. would have another 29 weeks of miracles to be preached on. Isso quer dizer This means que Jesus, that Jesus, ele não é limitado ao tempo, He's not limited to ele time. não é limitado ao espaço. He's not limited to space. Quando ele quer fazer, When He wants to do, ele vai e faz. He goes and does it. Então, 35 milagres, So 35 e miracles, dos 35 milagres, 35 uma miracles. coisa que me chama a atenção One thing that calls my é attention que pelo menos 4 desses 35 foram diretamente para mulheres. is that 4 of these were directly to women. Esse, a mulher cananeia, This, the Canaanite woman, a viúva de Naim, the widow of Naim, as irmãs de Lázaro the sisters of Lazarus, e também a mulher do fluxo de sangue. and the woman with the blood issue. Então Jesus, So then Jesus, ele é especialista He's a specialist em fazer in milagres. performing miracles. Talvez eu, Maybe talvez não você, mas talvez eu, maybe not you, but myself, porque eu nasci na igreja, I was born in church. nasci num lar I evangélico, was raised in a gospel evangelical home. não nasci salvo, I was not born saved. nasci um pecador, I was born a sinner, precisando entender que eu era pecador, needing to understand that I'm a sinner, precisando entender que filho de peixe não é peixinho na Bíblia, understanding that a son of a fish's son is not a fish in the Bible. porque seu pai e sua mãe é evangélico ou cristão não quer dizer que você é, Just because your parents are believers, it doesn't mean you're a believer. porque seus pais têm o selo da promessa não quer dizer que você tem. Just because your parents have the seal of the promise, it doesn't mean you have it. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: What I'm trying to say with this is this. talvez eu tenha tanto tempo de igreja, Maybe I've had so much time in church talvez eu tenha tanto tempo de crente, of being a believer que eu começo a acostumar aquilo que Jesus fez. that I just get used to what Jesus did. E nós não podemos acostumar naquilo que Jesus fez, And we cannot just get used to what Jesus performed or did. nós não podemos acostumar naquilo que Jesus é, We cannot get used to what Jesus is. e nós não podemos acostumar para onde nós vamos. And we cannot get used to where we are going. Porque o ser humano, Because human ele beings, tem um problema muito sério. they have a serious issue. Qual é o problema? What is the problem? Tudo para o ser humano vira normal. Everything for humans just become normal. É a razão porque todo ano tem que ter uma nova música. And this is the reason why every year there needs to be a new music. É a razão porque todo ano tem que ter um novo campeão de esporte. Reason why you need to have new champions in sports. É a razão porque todo ano você quer comprar roupas novas. The reason why every year you need new clothes. É a razão porque o seu celular que você acabou de comprar amanhã já não é mais o melhor de todos. The reason why your brand new phone tomorrow won't be the same as today. É a razão porque você compra aquele carro que você sempre teve desejo de comprar e finalmente você comprou. The reason why you purchased that car that you've always wanted. Chega perto do final do ano, And then at the end of the year, lança-se o novo style daquele carro que você comprou a new model comes out from the model you e purchased. você imediatamente Immediately, perde o prazer daquilo que você tem. you have the pleasure in what you E have. você começa a desejar a próxima que vem lá na And you frente. desire what comes out next. Porque é muito perigoso. It's very Nós dangerous. somos pessoas que acostumam muito fácil. We are people that get used to things easily. Então nós acostumamos com as palavras de Jesus. We are accustomed to with the words of Jesus. Acostumamos com os ensinos de We Jesus. get used to Jesus' E teachings. acostumamos que Jesus cura. And we get used to
the fact that Jesus heals. Acostumamos que Jesus faz milagre. We get used to that Jesus performs Ou miracles. pior ainda, Or even worse, nós começamos a acostumar we get used to que nós não precisamos mais orar that we don't need to pray no para longer milagres, for porque eu miracles já estou indo para o céu. because I'm going to heaven. Então que diferença faz se eu estou bem ou não? So what does it matter if I'm well or Que not? diferença faz se eu oro por cura ou What não? does it matter if I pray or not for Já que eu miracles? estou indo para o céu, Since I'm heading to é heaven, melhor acostumar com tudo dessa vida. it's just I'm better off getting accustomed with the things of this life. Só que a Bíblia me ensina But the Bible teaches me que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. that the word of God renews each morning. Porque todos os dias você pode ler a mesma passagem, Because you may read the passage every day, e se você ler de coração aberto and if you read with an open e heart, de alma pura, with a pure soul, você vai ver que o Senhor fala com você novamente. you'll see that the Lord speaks to you once again. Se eu ler essa passagem, If I read this o passage, Senhor fala comigo de uma forma. the Lord will speak with me Se in o a pastor way. Wellington ler essa passagem no mesmo dia, If Pastor Wellington reads this passage that same na casa day dele sozinho, in his home alone, Deus fala com ele de outra forma. the Lord will speak to him Se o pastor differently. Jeffrey ler a mesma passagem na If casa Pastor dele, Jeffrey reads this word in his home, Deus vai falar com ele de outra the forma. Lord will speak to him in another manner. Porque o Senhor, Because the Lord, ele é grande em He misericórdia is great in e mercy, continua sendo o mesmo ontem and He continues to be the same O mesmo yesterday, hoje, today, e eternamente. and eternally. Aí a gente entra nessa passagem de And- Mateus capítulo 15. Then we go into this passage in Matthew 15. E se você não tomar cuidado, você começa a ler simplesmente porque você é crente, você tem que ler a Bíblia. If you're not careful, you just read just because you're a believer. You need to read the E Bible, você não percebe que Deus está falando aqui. and you don't notice that the Lord is speaking to us Porque here. essa passagem que nós acabamos de ler Because this passage we've just read, não é somente a continuação dos versículos anteriores, it's not just a continuation from previous verses, mas é a resposta dos versículos anteriores. but it's an answer from previous verses. Porque o capítulo 15, ele começa dizendo que os fariseus e os escribas, Because the chapter 15 starts with the Pharisees and the em outras scribes. palavras, que os mestres da lei ou os professores da lei, In other words, the masters and the teachers of the law, que era suposto saber a lei conforme ele olha para sua mão e entende da sua mão, as if he looks at your hand and understands what your hand is. yes. Okay? O que eu quis dizer é que What eles I meant to têm say- tanta sabedoria, eles eram supostos ter tanto conhecimento na palavra, They were supposed to have so much knowledge in the word que eles eram supostos ser realmente professores que edificavam o povo. that they were supposed to be teachers that edified by teaching Só the que eles people. usavam o conhecimento deles But they used their knowledge para atacar as pessoas. to attack E people. Jesus mesmo disse que eles usavam o conhecimento deles para oprimir o povo. And Jesus himself said that they used their knowledge to oppress the people. E Jesus está junto com seus discípulos. And along with the E disciples, no Jesus, começo do capítulo 15 ele diz assim que os fariseus e os escribas, alguns fariseus e alguns escribas chegam até Jesus. Jesus says, Que no capítulo 15 diz assim, chapter 15 it says, no começo do capítulo 15, beginning on chapter 15, que alguns escribas e alguns fariseus, some of the scribes and Pharisees, eles chegam até Jesus para questionar Jesus, they go to Jesus to question Jesus, não para receber de Jesus, not to receive ou from não para Jesus, aprender mais de not to Jesus, learn from ou não Jesus, para ter um diálogo saudável or com have Jesus. a healthy dialogue with Eles Jesus. chegam até Jesus They reach porque eles Jesus são religiosos demais. because they are religious. E quem é religioso demais And those that are religious vira perigoso. become dangerous. Eu não sei se você conhece, I don't know if you know, mas eu conheço gente extremamente religiosa. but I know extreme religious people. Pessoas que tudo para eles é demônio, People that for them everything is demons. tudo para eles é pecado. Everything for them is a Que sin. talvez o tênis que você esteja usando não é de Deus. Maybe the sneakers you're using, maybe they don't belong to God. Ou pessoas extremamente religiosas Or extreme religious que têm a people capacidade de dizer that are capable of que saying Deus não age mais como ele agia that antigamente. God does not move like He used to move once. Porque pastores estão pregando de tênis brancos em cima do púlpito Because pastors are preaching with white shoes. e não tênis, não shoes.
Sneakers, yes, in the altar, in the pulpit. Tênis e não sapatos. And sneakers and not Pessoas shoes. extremamente religiosas, People that are extremely religious, impondo coisas que não estão na Bíblia. putting things that are not in the Bible. Como se você pregar sem gravata, você não está pregando com unção. So if you don't preach with a tie, you don't have any Se anointing. você não orar de joelho, Deus não está te ouvindo. If you don't get down to your knees, the Lord is not hearing Se you. você não fechar os olhos, Deus não está recebendo a sua oração. If you don't close your eyes, the Lord is not receiving your prayer. Isso coisas que eu já ouvi, These are things I've heard. coisas que falaram para mim. These are things that people have spoken to me. Quando eu era adolescente, When I was a teenager, dentro dessa igreja, inside this church, disseram para mim uma vez assim: someone came to me once and said, Deus não está ouvindo as suas orações. God is not hearing E eu, um your adolescente, prayers. fiquei com medo. And as a teenager, I got Eu afraid. falei assim, misericórdia, é verdade, por quê? Mercy, why? Porque você usa um cordão. Because you wear a necklace. Porque a religião, Because religion, ela mata. it kills. Mas Jesus But Jesus não é religião. is not religion. Jesus é vida. Jesus is E life. Ele é vida com abundância. He is life with abundance. Eu não estou tirando a razão de ordem e decência. I'm not removing order and decency. Porque ordem e decência é necessário. Order and decency is necessary. Por exemplo, For example, se eu for convidado para pregar numa igreja, if I'm invited to preach at a church, como eu fui convidado há algumas semanas atrás, like I was invited a few weeks back, existe ordem e decências. there exists order and decency. Então eu peguei o telefone So I picked up my e phone. falei, pastor fulano de tal, Pastor, I said, que roupa que é adequada para pregar na sua igreja? which clothing should I be wearing to preach in your church? E o pastor falou para mim, And the pastor said to me, você tem que vir de terno e de gravata. you have to wear a tie and a suit. E eu disse para ele assim, And I said to him, com todo respeito, o senhor sabe que eu tenho barba, with all due respect, you know I have a beard. não tem problema? No problem. Ele falou, seria bom se você fizesse a barba. It'd be nice if you could do your beard. Aí eu Get perguntei rid of it. novamente, eu posso aparecer de barba? Can I come with a beard? Aí ele respondeu, seria bom se você fizesse a barba. He said it'd be good if you could just get your shaved. Seria bom, o pastor Henrique, eu gostaria de ouvir isso, né? Pastor Henrique likes to hear this a lot. Mas eu disse para ele pela terceira vez, But I said to him a third mas time, eu posso aparecer de barba? but can I show up with a beard? Por quê? Why? Por causa de ordem e de decência. Why? Because there's order and Porque decency. existe ordem em cada casa que nós There are vamos. rules in each home you Nós go não vamos into. chegar de qualquer jeito e simplesmente porque você está numa casa que não é a sua, colocar o pé em cima da mesinha quando você está no sofá. You can't just show up at any house that's not yours and just put your feet up in the coffee. Então existe ordem e decência, So there's order. mas existe também o espírito de religiosidade. There's also the spirit of religion. E o espírito de religiousness. Religiousness, thank you. Thank De you. religiosidade. É onde ele abate o Espírito Santo de Deus trabalhando no meio da igreja. It comes to battle against the Holy Spirit working in the church. Por causa desse espírito maligno, Because of this evil spirit, uma nação inteira a whole nation rejeitou o Salvador da eternidade. rejected the Savior of humanity. Então esses professores, So these teachers of the law, que era suposto estar who ajudando, were supposed to que era help, suposto estar trazendo o povo mais perto de Deus, who were supposed to bring people closer to God, eles chegam a Jesus para começar a questioná-lo. they reach Jesus to question him. E o capítulo 15 ele começa dizendo assim, And chapter 15 starts by que saying eles chegam acusando a Jesus. that they go to Jesus and accuse E eles Jesus. falam assim, os seus discípulos, And he says, your disciples, eles desrespeitam a lei. they disrespect the law. Eles comem de mãos sujas. They eat with their hands dirty. Porque para os judeus religiosos, For the religious Jews, comer sem lavar as mãos eat without washing their hands era pecado. was a sin. Trabalhar no sábado To work on a Saturday era pecado. was a sin. Ajudar um próximo no sábado To help your neighbor on a Saturday era pecado. was a sin. Então Jesus rebate eles. So Jesus rebukes them, E Jesus fala para eles assim, and Jesus tells them o que contamina o homem what actually
contaminates men não é o que entra na boca, is not what goes in through the mas é mouth, aquilo que sai da but boca. what comes out of the heart. Porque o bem e o mal, Because good and evil o que procede sai do coração. that come out proceeds from the heart. Então não é aquilo que você come com as mãos que vai te fazer mal. It's not what you eat with your hands that will harm Jesus you. está dizendo é aquilo que se produz dentro do coração, Jesus saying what produces inside the heart que pode trazer maldade ao próximo. that can bring harm to your neighbor. Nós estamos falando de um Jesus We're speaking about a Jesus. que ele é um cavaleiro. He's a gentleman. Ele diz He em says Apocalipse in Revelation que ele está à porta that he is on the door, outside the door, e ele está à porta e ele bate, and he knocks. porque ele é um cavaleiro, Because he's a gentleman. porque ele é carinhoso. He is loving. Ele não é como Satanás. He's not like Satan. Ele não é como os demônios. He's not like the demons. Porque Satanás e os demônios, Because Satan and all the demons, para ele entrar e trabalhar na sua vida, for him to reach your life, para ele entrar e trabalhar para tentar destruir a sua casa e a sua to família, go into your house and work and try to destroy your ele family, não precisa da porta inteira estar aberta. he does not need the door open. Ele precisa só de uma brecha aberta. He needs just a gap, a little opening. Uma brecha suficiente Just a little gap, para que ele venha e arruína toda a sua casa. sufficient to come and destroy all of your home. Mas Jesus disse, eu sou But Jesus said, I am um cavaleiro. a Eu gentleman. estou na porta. I'm at the door. Eu estou batendo. I've been knocking. Eu não vou arrombar a I will porta. not bring down the door. Se você não abrir, If you don't open it, Jesus não vai entrar. Jesus will not enter. E se você não abrir e convidá-lo, And if you don't open and invite him ele in, não vai entrar e não vai cear com você. he will not come in and dine with you. Sabe o que isso quer dizer? You know what this says? Que Jesus ele não quer estar Jesus does not want, e ele não está and he is not, em ambientes que ele não é aceito. in environments that he's not accepted. Jesus ele não está Jesus is not em ambientes que ele é rejeitado. in environments that he is rejected. Jesus ele não está Jesus is not nas casas que não o recebem. in homes that do not receive him. E é isso que acontece aqui. And this is what happens here. Aí a gente entende porque ele diz assim: And then we understand because he says this way. vamos partir daqui We're gonna go from here e vamos para as partes de Tiro e de Sidom. and we're gonna go into Tyre and Sidon. Aí os judeus, And then the Jews, porque a história nos conta assim, the history tells us que os discípulos eles ficam confusos. that the disciples are confused. Porque para que Jesus vai para Tiro e Sidom, que é uma parte separada de Israel? Why is it that Jesus wants to head to Tyre and Sidon that is apart from Israel? Porque Jesus sabia Because Jesus knew que ainda que era uma terra estranha, that even though it was a strange land, lá existia uma pessoa there existed one que person tinha ouvido falar de that had Jesus. heard speak of Jesus. Era uma pessoa. It was one person. Jesus saiu de um lugar onde ele era suposto estar sendo bem recebido, Jesus left a place where he was supposed to be welcomed, onde era suposto ele fazer parte daquele ambiente, where he was supposed to be part of that environment, onde aquele ambiente era para estar abraçando Jesus. where their environment was supposed to hug Jesus. Mas como aquele ambiente não queria Jesus aonde ele estava, Because that environment, those people didn't want to embrace Jesus where he was. ele vai para um lugar onde ele não é suposto ser bem recebido. He goes to a place where he supposedly wasn't supposed to be welcomed. Porque lá existia uma mulher Because there existed a woman que tinha ouvido falar that had heard de um tal filho de Davi. of a son of David. Porque a palavra de Deus diz que ninguém tem fé Because the word of God says that no one has faith se não ouvir sobre Jesus. if they don't hear about Jesus. Ninguém recebe fé do nada. No one receives faith out of nowhere. Você recebe fé You receive faith através de você de ouvir falar. through hearing. Você só acredita You only believe se você ouvir falar. if you hear. Então essa passagem me garante So this passage guarantees me que a fama de Jesus that the fame of Jesus chegou em terras estranhas arrived in strange lands porque alguém decidiu falar. because someone decided to speak.
Essa mulher sendo cananeia, this being a Canaanite woman, não somente sendo mulher, que já não era muito comum os homens e mulheres conversarem principalmente em público, se fossem estranhos. Essa época não era comum at this time it wasn't common. um homem e uma mulher que fossem estranhos A man and a woman that were strangers conversarem em público, speak in public, ainda mais, even more, ainda mais sendo de regiões diferentes, especially if they were from different regions. porque Tirão e Sidom Because Tyre and Sidon era conhecido como um lugar de prostituição de religiões. were known for religion O prostitution. que isso quer dizer? What does this mean? Que lá nessas cidades That in these cities você achava tudo o que era deuses. you would find everything that was God. E as religiões elas se misturavam entre uma e as outras. And religions mixed amongst each other. Então não era um lugar que era considerado a adoração ao Deus dos céus. So it wasn't a place considered to worship the God of heaven. Era um lugar considerado extremamente pagão. It was an extreme pagan place. Mas no meio de um povo estranho, But in the midst of a strange no people, meio de uma religião in the estranha, midst of a strange religion, uma mulher, one woman, ela ouviu falar de Jesus. she heard speak of Jesus. E isso traz a pergunta para mim e para você. And this brings up a question for us. O que tem eu falado? Have I spoken? Tem nós falado Have we spoken de Jesus nesse lugar? of Jesus in this place? Falamos de futebol, We speak about soccer. falamos de esquerda, de direita, We de speak política, about left and right and politics. falamos de imigração, We speak about immigration. falamos de Trump, falamos de Lula, We speak about Trump or Lula. falamos de várias e várias coisas. We speak about various things. Falamos de futebol americano, We speak about American football, falamos de estilo de vida, of style of life. conversamos com muita gente We have many conversations sobre muitas coisas, about many things. mas quando foi a última vez But when was the last time que você olhou no olho de uma pessoa that you looked in someone's eyes e falou para ela que Jesus ama ela? and you said to her that Jesus loves her? Quando foi a última vez When was it the last time que você teve coragem, that you had the courage, que eu tive coragem that I had the courage de falar para uma pessoa: to speak to someone? existe um Deus no céu There exists a God in heaven que te ama. that loves you. Porque se você entender o povo cananeu, If you understand the Canaanite people, eles não eram povos they were not a people que agradavam os judeus. that pleasured the Jews. Eles não eram um povo They were not a people que abraçavam a religião judaica. that embraced Judaism. Eles rejeitavam de todas as religiões que existiam. Eles rejeitavam o Deus dos judeus. Of all the religions that existed, they rejected the Jewish God. Em outras palavras, In other words, eles eram aquela pessoa they were that people que eu e você pensamos assim: that you and I think, essa pessoa não tem jeito não. this person, no way. There's no way for Essa that person. pessoa, This person, não vou nem falar de Jesus para ela. I'm not even gonna bother speaking about Jesus to them. Eu me lembro I remember que eu trabalhei com um rapaz, that I worked with a man, um americano, an American, 2 anos e meio. for 2.5 years. Conversa vai, conversa vem. We would have conversations. Falávamos sobre várias coisas durante o dia de trabalho. We would speak about various things during the day. Até que um dia eu perguntei para ele: Until one day I asked você him, conhece Jesus? do you know Jesus? Ele falou: conheço. He said, I know Eu Jesus. falei: você conhece? You know De Jesus? todas as conversas que a gente tem tido as últimas semanas, você conhece Jesus? Of all the conversations we've had all these weeks, you know Ele Jesus? falou: eu conheço. Of course I know Eu Jesus. tenho um tio que é padre. I have a uncle who's a priest. Eu falei: sério? Are you serious? I said. Ele falou: sério. I'm serious. Eu falei: e o seu tio? How about your uncle? Ele conhece Jesus? Does he know Jesus? Ele olhou para mim assustado. He looked at me, he's scared or... Ali abriu um espaço na vida dele.
it opened up a gap in our space in his life. Or E em gap. vez em quando eu dava uma pincelada. Once in a while, I would just touch. Eu dava uma pincelada. I would touch E base, falava de Jesus. and I would speak about Jesus. Aí dia ele chegou para mim. And one day he said to Já me, tinha mais de um ano que nós trabalhávamos juntos. it was more than a year that we had Ele worked disse assim together. para mim: He said to me, Você bebe? "Do you drink?" Eu falei, que pergunta é essa? What kind of a question is that? Não, ele falou: Você bebe? And he said, "Do you drink?" Eu bebo água, bebo refrigerante. Yes, I drink water, Ele soda. falou: Você sabe o que eu estou falando? I know, you know what I'm Foi, talking por que você está about. perguntando isso? Why are you asking Ele this? falou: Porque o meu tio, Because my uncle, que é as he padre, said, that who's a ele priest, ficou tão bêbado he was so drunk, que eu tive que carregar ele para a cama. I had to carry him to his bed. Ele falou: E eu achei estranho, And I found it strange, porque você vem falando de Jesus para mim. because you've been speaking about Você vem Jesus to falando me. de Jesus para mim. You've been speaking Você to vem Je- falando about de Jesus. Jesus You've para been mim. speaking about E eu Jesus. comecei a prestar atenção na vida que ele vive. And I started paying close attention to his life. Eu falei: E a sua vida? How about your life, I E a asked. sua vida? How about your life? Aí ele sabe o que ele disse para mim? And you know what he said to me? Ah, você ora por mim. Oh, you pray for me. Eu tô bem, você ora por mim. I'm well, you pray for me. Depois ele saiu, foi para outra empresa. And then he left and went on to another company. Alguns anos se passaram. Years have gone Ele by. tinha mudado para Flórida. He had moved down to Às Florida. vezes ele me mandava mensagem de texto, às vezes ele me ligava. Once in a while he would text me or call me. Aí dia ele me liga. And one day he called me. Pra ser sincero, eu olhei e falei: não vou atender não. And Ele fala tanta besteira quando ele me liga. And to be sincere, I looked at the call and I said, I'm not going to Aí take minha this esposa falou because assim: atende, você tá fazendo nada mesmo? my wife said, pick up the phone, you're not doing Eu anything. tava assistindo televisão. I was watching TV. Aí eu falei: e aí, tudo bem? And I said, hey, how you Ele doing? disse assim para mim: And he said to me, eu tô te ligando I'm calling you para te agradecer to thank you por não desistir de mim. for not giving up on me. Amanhã eu Tomorrow, vou me batizar. I will baptize. Ser sincero, irmãos, To be sincere, eu to be falei assim, honest, numa igreja evangélica, in a evangelical gospel church, or porque eu nem acreditei. because I didn't believe myself. Porque às vezes a gente fala, Because many times we speak, mas a gente pensa assim: but we think ah, é cananeu, he's a Canaanite. é cananeu, He's a não Canaanite. vai acreditar. He's never gonna believe. Mas o nosso trabalho Our job é de falar, is to e speak, é o trabalho do Espírito Santo and the Holy Spirit's job de convencer. to convince. E essa mulher, And this woman, ela foi convencida de quem Jesus era. she was convinced of who Jesus E eu tenho a was. certeza que ela disse assim: And I am certain she said, se um dia eu tiver a oportunidade, if one day I have the se opportunity, um dia ele passar por aqui, if one day he goes by here, eu vou aproveitar essa I'm oportunidade. going to grab onto this Aí a opportunity. palavra de Deus diz que And the ele word- entrando naquela cidade, And the word of God says that when he entered that city, essa mulher, ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. this woman starts to cry out, Lord, son of David, have mercy on me. Isso era uma palavra profética que está em Isaías. This was a prophetic word that was in Isaiah. Isso era algo que somente os judeus eram supostos entender. This was only something that the Jews were supposed to E ser mais understand. específico, era algo que só os homens eram supostos To be entender. more specific, only men were supposed to Aí você understand. entende que independente de onde você vem, And now you understand that independent where you come from, independente de que casa você veio, independent from the home you came from, independente de que país você veio, independent of the country you came from, independente de que religião você tinha, or what religion you had, se o evangelho real chegar na sua vida, if the true gospel arrives in your home, o your evangelho te life, muda para o bem daqueles que amam a Deus. the gospel will change for the good of those who love God. Porque essa mulher Because this woman não tinha conhecido Jesus, did not know Jesus, não tinha derramado o Espírito had Santo, not had the pouring of the Spirit, Holy Spirit, mas o temor e o tremor que ela tinha but the fear and trembling she had era suficiente was sufficient para ela entender for her to que o understand verdadeiro Senhor, that the true que o Lord, verdadeiro filho de the Davi true Son of David, estava perante ela. was before her. E aqui eu aprendo uma coisa, And this here I learned something. que ela não tinha autoridade de expulsar demônios, She had no authority of casting out demons, mas ela não tinha desistido da sua filha. but she had not given up on her daughter. E uma das razões que eu estou aqui em cima, And one of the reasons why I'm up e para quem here, não sabe, ele é meu irmão mais velho. for those who don't know, he's Uma my das older razões brother. que nós estamos aqui em cima One of the reasons we are up é here, porque nós tivemos pai e mãe because we had father and mother que não cansava de orar
orar por nós. that would not cease in praying for E a us. razão que os seus filhos estão aqui, And the reason why your children e a are razão here, porque os seus filhos vão voltar para cá, and the reason why your children will é come porque back, você não pode cansar de orar por it's eles. because you cannot tire from praying for them. Quantas madrugadas? How many nights? Quantas madrugadas? How many nights? Eu acordei I woke com up a minha mãe chorando, with my mother crying, com a mão em cima da minha cabeça. with her hands E laying ela on me, dizia assim: and she would say, Senhor, não permita que ele desvia. Lord, do not let him go away from your Não permita path. que ele se afasta. Do not let him go far from Não your permita word. que ele beba. Do not allow him to drink. Não permita que ele use drogas. Don't allow him to use drugs. Incomoda ele com o pecado. Bug him because of sin. Não deixe ele acostumar com esse mundo. Don't let him accustom to this Eu não world. quero ver meu filho perdido. I don't want to see my Eu não quero child ver o meu lost. filho sofrendo. I don't want to see my child Eu quero ver o meu suffering. filho cheio do Espírito I Santo de want to Deus. see my son filled with the Holy Spirit of God. E é isso que essa mãe está fazendo. And this is what this mother is doing. Ela não tinha autoridade para expulsar o She demônio, had no authority to cast out demons, mas ela tinha fôlego de vida but she had strength of life para poder clamar pela sua to filha. cry out for her daughter. Isso me explica, This explains isso to me. me ensina This teaches que há poder na sua oração, that there is power in your prayer, principalmente pela sua casa. especially for your own house. Enquanto você ora aqui, While you pray here, o Senhor incomoda lá fora. the Lord bugs or outside, out E there. essa passagem também me ensina And this passage also que é teaches necessário a gente persistir e perseverar. it is necessary for us to persist and persevere. Porque Jesus, ele ignora aquela mulher. Because Jesus ignores that woman. Eu não sei você, I'm not sure about you. talvez você nunca foi ignorado por Jesus. Maybe you've never been ignored by Jesus. Mas eu já fiz orações. But I've prayed many times. Eu já passei por semanas e até meses. I've gone through weeks and months. E eu já passei até por anos And even years de Jesus não responder orações minhas. where Jesus did not answer my prayer. E é uma das piores coisas que existe One of the worst things that exists é o silêncio. is silence, Principalmente o silêncio de Deus. especially God's silence. Você vem para a igreja You come to e church fala: Senhor, usa um profeta para falar comigo. and you say, Lord, use a prophet to speak to me. Senhor, usa o pastor Denis para falar comigo. Lord, use Pastor Dennis to speak to Senhor, eu me. preciso que o Senhor venha falar comigo. Lord, I need you to speak to me. Senhor, eu estou precisando de uma direção. Lord, I need a Eu direction. não sei o que fazer. I don't know what to do. E o Senhor fica calado. And then the Lord is just silent. E o calar de Jesus And Jesus' silence começou a incomodar os discípulos. started to annoy the Os disciples. discípulos falam assim: The disciples say Senhor, this por way, favor, Lord, please, responde essa tribulada. just respond to this annoying person. Responde, essa mulher é muito pentecostal, está atrapalhando a gente. This Pentecostal woman is annoying us. Responde ela, por favor. Please respond. E Jesus calado, And Jesus is just silent até o momento until the moment que ela para de colocar Jesus na parede pedindo uma resposta. that she stops putting Jesus on the wall, asking for a response, E ela resolve se prostrar e adorar. and then she decides to bow down and worship. Enquanto você perturba Jesus, While you try to bug vou Jesus, falar assim, você perturba Jesus, I'm gonna say you annoy Jesus or com bug aquilo que Jesus Jesus não vai fazer por você, with what Jesus will not do for you. porque Jesus não tem a obrigação de fazer nada que nós pedimos. Because Jesus has no obligation in doing what we ask. Deixar isso bem claro. I want to make this clear. Jesus não tem obrigação nenhuma de me responder. He has no obligation in answering my Enquanto eu request. ficar perturbando ele While I try to annoy e him pedindo, and e ask pedindo, and e ask pedindo, and e ask pedindo, and ask, Jesus não vai fazer. Jesus will not do it. Mas quando eu parar de pedir, But when I stop eu asking começar a adorar, and I just start worshiping, aí as coisas mudam. things change. Porque ela foi de pidona Because she went from requesting, asking, para adoradora. to a worshiper. Está escrito aqui. It's written here. No 25 diz assim: On 25 it says, E ela chegou perto de Jesus then she came e ela o adorou. and worshipped him. A diferença The difference está na adoração. is in the worship. Porque quando nós adoramos, When we worship, nós entendemos a vontade de Deus. we understand God's will. Ele fazendo aquilo que nós pedimos ou não.
what if he does it or not, what we request. Aí quando ela adora, But when she worships, aí ela para de simplesmente pedir, then she stops asking. mas ela implora. Then she cries out. Ela implora por socorro. She cries out for rescue, Aí já é um clamor da alma, for help. Then this is a cry from the soul, porque daí a alma dela está clamando. because then her soul is crying E out. com a alma dela clamando, Jesus responde um pouquinho grosso. And with her soul crying out, Jesus almost seems like he's answering with being rude. Parece que Jesus está sendo extremamente grosso. It seems like Jesus is being extremely rude. Mas a grande verdade é que Jesus está ensinando os seus discípulos But the great truth is that Jesus is teaching his o disciples que é verdadeira adoração what is a true e o worshiper que é verdadeira fé. and what a true faith É is. ter fé naquele que sabe o que é o impossível, To have faith in the one that can do impossible naquele things, que continua fazendo o impossível. in the one that continues to do impossible Jesus vira things. para ela e fala assim: Jesus turns to her and says, ah, não é bom dar, não é bom dar it is not good para os cachorrinhos, to take the children's bread não é bom dar para os cachorrinhos It is- daquilo que é para os filhos. and throw it to the little dogs. Jesus estava dizendo: Jesus was saying, ei, look, historicamente, historically speaking, regionalmente falando, speaking about the region, culturalmente falando, culturally speaking, eu não sou suposto fazer por você. I am not supposed to do it for you. Aí ela diz algo que muda a visão dos discípulos, não a visão de Jesus. Then she says something that changes the disciples' visions, not Jesus' vision. Ela diz assim: Senhor, She says, Lord, eu entendo I understand que eu sou de terra diferente, that I belong to a different eu sou land. de pele diferente, I belong with another, I have another skin, eu sou até de região diferente, even different region, até de religião and diferente. even a different religion. Mas eu tenho tanta fé em quem tu és, I have so much faith in who you are, em quem tu és, in who you em are, quem tu és, in whom you are. que eu vou dizer um negócio para você, Jesus. I'm gonna say something to you, Que Jesus, dos farelos that from the crumbles que cai da mesa, that fall, os cachorrinhos também the comem. little dogs also eat. Sabe o que ela estava dizendo? You know what she was saying? Eu posso não ser da família. I may not belong to the family. Eu posso até não ter o nome, o sobrenome da família. I may not have the E last para você family's escutar mais last de Deus, name, Mas eu for you faço to parte listen da more família. from but I am God part do of que the dos family. outros. Porque eu tô na mesa Você junto precisa com a andar família. mais Because I'm com on the Deus. table with Must the walk family. with God. Você tem que Porque entender os a outros cultura daquele tempo. You Os have teus to ouvidos understand the culture of that são time. o Porque naquela caminho época, Because in that pra vencer. time, os cachorros chegar ao não céu. entravam to get dentro to de heaven, casa. dogs would not go into homes. Culturalmente falando, naquela época Cul- era completamente nojento Culturally speaking, it was nesting, disgusting, e não era aceitável. and it was not accepted. A não ser, Unless- unless then esse cachorro era considerado da família. this dog belonged to the family. Então, quando ela diz isso, So when she says this, ela não somente toca em quem Jesus é, she not only touches whom Jesus is, mas ela abate o pensamento dos discípulos sobre ela. she goes against the disciples' thoughts of who she was. Porque aqui ela diz assim: Because here she says, eu não sou da família, I don't belong to the family. mas se eu tô na mesa, But if I'm on the se eu table, estou na mesa, but if I'm on the table, eu posso ser cachorro, I may be a dog. eu posso ser cachorrinho, I may be a little eu dog. posso até ser um animal, I may even be an animal. mas eu tenho liberdade de comer daquilo que But cai da mesa. I have the freedom to eat from what falls from the table. Ela estava dizendo aqui: She was saying here, eu não tenho capacidade própria de resolver os meus I problemas, don't have the capability of fulfilling my troubles, mas eu tenho a confiança de quem está perante mim. but I have the confidence, the faith in the one that's before me. Eu sei quem tu és. I know who you are. Tu és o verdadeiro Filho de Deus. You are the true Son of God. Aquele que não somente pode me mudar a minha The situação one, agora, the one that not only can change my situation now, mas pode mudar a minha eternidade. but can change my eternity. Por favor, fiquem de pé. Please stand.
sei se você percebeu, I don't know if you noticed, mas teoricamente falando, theoretically speaking, essa passagem é suposta acabar no versículo 28. this passage is supposed to end on verse 28. Mas eu fui até o 29. But I continue to 29. Porque eu comecei, quando eu fui estudar, When I was studying, não está escrito, não é à toa. it's not written by just no reason. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo que está escrito aqui The Word of God itself says that everything that's written in foi divinamente, divinamente, divinely dado pelo Senhor given by the Lord, para que pudesse ser instruções para a nossa vida. so that it would be instructions to our lives. Aí eu comecei a estudar por que o versículo 29 está escrito dessa forma. So I studied why verse 29 is written in this manner. Sabe por quê? You know why? Porque Jesus fez uma viagem, Because Jesus made a trip, entrou numa cidade pagã went into a pagan city por causa de uma pessoa só. because of one person only. Por causa de uma pessoa só. Because of one single Jesus person. viajou, Jesus went on a trip. que foi longo a viagem. It was a long trip. Ele não entrou numa Mercedes e saiu dirigindo. He didn't go into a Mercedes and Jesus started foi driving. andando de uma cidade para outra Jesus walked from one city to another por causa de uma mulher. because of one woman. Por causa de uma mulher. Because of one woman. Por causa de o clamor de uma mulher. Because of the cry of one woman. E no 28 ele diz assim: And on 28, mulher, grande é a tua he fé. says, "Oh woman, great is your faith. Seja feito conforme o teu desejo. Let it be done to you as you desire." E o versículo continua dizendo assim: And the verse continues e saying, exatamente naquela hora, and her daughter, at that very hour, naquele momento, in that moment, a sua filha foi curada. her daughter was healed. Naquele momento. In that very moment. Naquele momento. In that very moment. E o próximo versículo diz o And seguinte: then the next verse says, Jesus foi embora daquela cidade. Jesus departed from there. Jesus viajou uma longa viagem. Jesus went on a long trip. Andou 1 dia e meio a 2 dias. Walked a whole day to 2 days. Por causa de uma mulher. Because of one woman. Por causa de uma mulher. Because of one Por causa woman. de uma pessoa. Because of one person. Sabe por que eu estou insistindo nisso? You know why I'm insisting Porque on um dos this? ensinos dessa passagem Because of one of the teachings in this passage é a perseverança. is the perseverance. Persevere. 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 Não se acostuma com Jesus que você já ouviu falar várias e várias vezes. Don't just get used to a Jesus that you've heard many times about. Persevere no Jesus que pode mudar a sua vida. Persevere in the Jesus that can Pode change your mudar a life, vida da sua casa. can change the life of your home, Pode trazer seu filho de volta. can bring your children back, Pode trazer o seu esposo para a casa do can Senhor. bring your husband back Pode to the Lord, alcançar a sua esposa. can reach your wife, Pode salvar os seus pais. can save your Pode parents, salvar os seus amigos. can save your Pode friends, libertar aquele que você ama. can deliver those that you love. Persevere. Persevere. Persevere Persevere na oração. in prayer. Persevere na palavra. Persevere in Persevere the no word, jejum. in the fasting. Persevere porque o Senhor é fiel à sua palavra. Persevere because the Lord is faithful to His word. Persevere. Persevere. Não desista.